Bem, pessoal, nós temos falado aqui nas nossas meditações, o que nós temos feito? O que eu tenho feito em geral? O que eu tenho feito é trazido para vocês assim uma maneira nova de ver a espiritualidade, uma maneira nova de ver como nós podemos viver essa espiritualidade e viver essa vida nova que nós somos chamados a viver, né? E eu, então, faço com esses vídeos agora, e como sempre tenho feito, aliás, né, quando nós estudamos ali Santa Teresa d'Ávila, Thomas Merton, eu sempre procuro fazer uma ligação entre os pensamentos, né? A minha formação é filosofia, é história, é teologia, e psicologia. Então, o que eu tenho feito aqui, e a minha proposta é exatamente ter um olhar bastante diversificado sobre o homem, sobre a pessoa humana. Deus não teria permitido a existência da ciência se ele não visse nisso tudo um bem, né? Então, eu vou trazendo de vez em quando alguns pensadores, alguns personagens, né, da filosofia, da teologia, da psicologia, enfim, que possam acrescentar alguma coisa e dar respostas para a nossa vida. Então, é nesse sentido que eu começo trazendo hoje um filósofo e teólogo suíço bastante importante, no cenário, né, no cenário das ciências filosóficas e teológicas, mas também que teve muita importância dentro da Igreja Católica. Ele morreu agora, em 2021, dia 6 de abril de 2021, né? O nome dele Poxa, esqueci o nome do homem. Hans Küng, né? Que eu estava pensando um outro nome que ele estudou, na verdade, então esse nome do outro autor que ele estava estudando me veio na cabeça. Mas Hans Küng é esse autor que nós vamos trazer aqui. E ele é importantíssimo porque ele trabalhou na formulação do Concílio Vaticano II. Ele foi convidado como perito para o Concílio Vaticano II. Mas ele ficou muito desiludido com o caminhar do Concílio Vaticano II. Digamos assim que ele queria uma reforma maior, uma abertura maior. Vocês sabem, o Concílio Vaticano II foi uma grande abertura para o mundo, né? O Concílio Vaticano II permitiu entender o homem na sua dimensão completa. Diferentemente dos outros concílios anteriores, que faziam uma grande separação, né? Assim, inspirados por Tomás de Aquino, mas principalmente por Agostinho, em que a igreja pensava o homem cindido, ora corpo, ora alma. E esses concílios anteriores, assim como nessa linha do apóstolo Paulo, tendiam a desprezar o corpo e exaltar a alma. Portanto, nós temos nos concílios anteriores uma atenção muito voltada ao espiritual, mas pouca atenção voltada ao homem como um todo, a esse ser holístico que é o ser humano. Nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós somos corpo, alma, espírito, nós somos expressão, nós somos criatividade, nós somos alegria, somos tristeza, somos seres capazes de fazer coisas maravilhosas, mas coisas vergonhosas, né? Então, é essa dimensão que a gente deve trazer na nossa espiritualidade. Então, espiritualidade, no meu entender, não é de jeito nenhum a separação do homem, né? Não separa o homem, mas, pelo contrário, ela atinge o homem em toda a sua dimensão. E então esse teólogo aí, o Hans Küng, ele é um suíço de nascimento, ele começa a fazer algumas críticas, né, no andar do Concílio Vaticano II. Mas ele ficou muito mais conhecido na década de 60. Ele começa uma série de reflexões sobre o dogma da infalibilidade papal. Ele começa a questionar, e ele até rejeita esse dogma da infalibilidade papal.
E porque ele rejeita, né, esse fato do Papa ser infalível, vejam, infalível em matéria de fé. Quando o Papa fala sobre homossexualidade, quando o Papa fala sobre assexualidade, quando o Papa fala sobre família, ele não está falando em um dogma de fé. Então, o dogma da infalibilidade diz que quando o Papa fala alguma coisa em matéria de fé, deve ser acreditado por todos os cristãos. Então, de fato, a infalibilidade, mais do que um estorvo, né? Ela é uma garantia de que todo mundo católico pense da mesma maneira, pensa da mesma maneira naquilo que é básico, naquilo que é dogma, naquilo que é fé. Mas o Hans Küng foi contrário a esse dogma desde o começo. E, por conta disso, a Igreja o proibiu de ensinar em escolas católicas, assim como aconteceu com Leonardo Boff. Vejam, Hans Küng nunca foi excomungado, ele não foi excomungado, ele continuou sendo sacerdote, né? Ele se ordenou em 1954, ele continuou sendo padre, mas ele foi proibido de ensinar em escolas de teologia católicas. Ele ensinava em várias faculdades ao mesmo tempo que ele estava lá na Alemanha, estava na Suíça, ia para a Itália, ia para os Estados Unidos, ele era convidado para as grandes universidades do mundo. Vejam que interessante. O Papa Bento XVI, que foi então um grande crítico aí do Hans Küng, né? Ao mesmo tempo, ele gostava do Hans Küng, porque os dois lecionaram na mesma universidade na Alemanha. Então, os dois eram colegas de teologia, colegas como professores. E o Papa Bento XVI, um dia, convidou Hans Küng para jantar com ele. Acontece que o Hans Küng, quando foi conversar com Bento XVI, ele achou que o Papa fosse puxar a orelha dele mais uma vez, porque diversas vezes ele tinha ido lá no Vaticano para que fosse corrigido de alguma forma. E, nesse encontro, ele teve uma surpresa que o Papa o esperou com um belo de um jantar, com vinho, né? Como se fosse esperando um grande convidado, como de fato ele era. E o Bento XVI, então, ficou horas ali conversando com ele nesse jantar sobre o quê? Sobre teologia. O Papa Bento XVI, como um homem sábio que é, né, ele pode discordar de alguns pensamentos, mas ele gosta de ouvir esses pensamentos. E o Hans Küng não perdeu a oportunidade de fazer críticas, né, a Bento XVI, falando que quando ele se alia a uma posição mais tradicionalista da Igreja, ele está, ao mesmo tempo, perdendo a oportunidade de dialogar com o mundo que está em constante progresso, né? Então, ele critica o Papa Bento XVI. E até o fim da sua vida, o Hans Küng ele foi enfático nas suas defesas. Então, além do dogma da infalibilidade pascal, que ele não aceitava, ele também ele não aceitava o celibato religioso. Ele acreditava que as pessoas não deveriam ser obrigadas, né, ao celibato, mas deveriam ser convidadas, e aqueles que não tivessem vocação para o celibato deveriam casar e ser padres ao mesmo tempo, né? Ele defendia também uma maior participação leiga na igreja. Ele defendia também uma participação feminina na igreja, porque só assim, dizia ele, a igreja poderia voltar aos tempos bíblicos, ao tempo dos primeiros cristãos, onde não havia essa hierarquia tão pesada do jeito que é hoje. Claro que havia uma certa hierarquia, mas ela era muito dialogal, não tinha essa de um mandar, um impor sobre o outro, mas havia um diálogo maior. Então, ele acreditava, né, que essas dificuldades entre hierarquia, entre gênero, né, o homem pode ser padre, a mulher não tem direito, não tem lugar na igreja, essas coisas dificultam um diálogo com o mundo. E eu peguei alguns trechos do livro dele, que se chama No que eu acredito, de 2009,
né, 2009, ele falece com 93 anos de idade em 2021. Mas em 2009 ele escreve, então, esse livro, é quase que como, fazendo um balanço de tudo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele acredita. E no prefácio do seu livro, ele diz o seguinte, que quando lhe pedem para ser honesto e dizerem que realmente acredita, as pessoas pediam para ele não uma resposta formal, sofisticada, porque, vejam, o grande problema de nós sacerdotes, dos sacerdotes em geral, dos bispos, eles falarem coisas para agradar. Eu tenho que falar de acordo com aquilo que a igreja prega, eu tenho que falar de acordo com não sei quem, né? E quando pediram para ele essa entrevista, falaram para ele para ser mais honesto, para ser mais pessoal e assim mais compreensível. Então, esse livro nasce da vontade de explicar para as pessoas que estão à procura de algo, pessoas que estão procurando alguma coisa na sua vida, mas não encontram respostas nem no catolicismo, nem no protestantismo, mas, ao mesmo tempo, não se sentem felizes em simplesmente não acreditar. Ele dizia o seguinte: eu escrevo para aqueles que não querem uma espiritualidade barata, aqueles que buscam alguma coisa para se sentirem bem. Eu escrevo para aqueles que vivem a sua fé, mas que também gostariam de poder dar conta dessa fé. Não simplesmente crer, mas também saber. Saber sobre a racionalidade dessa fé. Não basta para Hanskin que uma pessoa tenha fé, ela precisa ter uma racionalidade dessa fé. Ela precisa saber explicar por que ela tem essa fé. A fé não é algo que se tem. Eu tenho fé. A fé é algo que se conquista. Eu nunca posso dizer na minha vida, eu tenho fé, porque eu nunca vou ter fé suficiente. É uma coisa que eu vou conquistar a cada dia. Portanto, a fé não é alguma coisa estanque. Eu creio nisso e pronto, acabou, né? Mas a fé de que fala Ruskin, que não é acreditar em dogmas, né? A fé, ela vai se modificando à medida, e à medida que vai se modificando essa fé, ela vai se clareando. O Hans King é muito devotado ao credo apostólico, ele gosta muito desta oração do credo, né? Que apesar do nome, ela foi porque parece assim, eu creio, né? No presente. Esse presente vale tanto para o passado quanto para o futuro, vai valer sempre, é um creio presente. Então dá a impressão que o creio é uma coisa estanque, uma coisa paralisada, né? Mas ele fala que não, porque esse creio ele não nasceu lá na igreja primitiva e ficou fixo lá. Pelo contrário, a oração do credo apostólico ela foi crescendo desde a comunidade primitiva até o V século. Então levou 500 anos para esse credo ganhar corpo dentro da igreja. Mas para ele há uma diferença entre a religião oficial, na qual alguém se associa, e a religião que uma pessoa guarda no coração. Veja como ele é contemporâneo, veja como ele fala ao mundo pós-moderno, ao mundo de hoje, né? Ele falou que existe uma religião que você adota, né, se associando a uma religião, e existe uma religião que nós guardamos no coração. Para ele, fé nunca foi algo que se pudesse usar como uma carta na manga. Vejam que nós fazemos isso, nós usamos a fé como uma carta na manga. Nossa, agora estou depressivo, então eu tiro uma carta de fé da manga. Nossa, agora eu perdi emprego, então eu busco uma nova carta na manga, né? Então isso não convence ninguém, diz ele, sobre a razão da nossa fé. Então é preciso tato e sensibilidade para conversar com uma pessoa a respeito da religião, por exemplo, a respeito de ter fé, por exemplo. Ele não interpreta crer num sentido eclesiástico e nem tampouco num sentido intelectual. A fé
não tem o sentido eclesiástico, a fé não tem o sentido dogmático, a fé é um fato, é um fato. Grande parte dos católicos não acatam simplesmente tudo aquilo que a igreja prescreve para crer. Isso é evidente, tem pessoas assim que se incomodam porque você está comungando sem ser casado na igreja, mas vai ver lá, né, na vida dele também, tem coisas que ele não aceita na igreja. Né? Vai ver que ele tem um casamento, ele se casou, mas trai a esposa, também a igreja não permite isso, mas na vida dele ele permite. Então, não é tudo que uma pessoa, ele é bem realista, não é tudo que um católico acata, né, na sua vida, que a igreja prescreve. Então, crer é mais do que o uso de proposições de fé para ser uma fé verdadeira. Não é usar uma proposição de fé para ser uma fé verdadeira. Não é dizer, eu creio na Trindade, eu creio na Eucaristia, eu creio na confissão. Não é isso, não é expor uma proposição de fé, não é expor um número de coisas que você acredita. Crer é aquilo que move a razão, o coração e as mãos. Né? A razão, o coração e as mãos de uma determinada pessoa. E isso engloba o quê? Isso significa o quê? Significa que o meu pensamento, a minha vontade, o meu sentimento, a minha ação estão todos a serviço de fé. No entanto, muitos entendem uma tal de fé cega, né? Fé cega, amor cego. Fé cega tem guiado muitas pessoas à ruína. O principal é chegar a uma compreensão da fé, compreender a fé. Né? Não tem fé cega. Eu não creio ou eu não acredito simplesmente porque eu tenho que acreditar. Eu não acredito cegamente, eu vou e pronto, seja o que Deus quiser. Não, é para compreender esta fé. Então, ela não é cega, ela vê muito, ela tem olhos para ver. Né? E mesmo que esta fé não chegue a prova nenhuma, nem a conclusão nenhuma, é preciso chegar à fé pela razão, e pela razão certa. Pela razão certa. A fé ela não tem que ser racional ou irracional, ela tem que ser razoável. Ela tem que ser razoável. Portanto, isso vai além de um ato de fé no sentido tradicional. Ele diz que suas meditações elas não provêm de um monge que fala a partir da presença de Deus. Né? Não vem de alguém que ficou um mês em oração e vem falando para você, como aqueles sábios, aqueles gurus. Né? Hoje está muito na moda ter guru. E o católico faz isso. O guru é o padre Marcelo, o guru é o padre fulano, o guru é o padre Ricardo, o guru é não sei o quê. E ele é contra essa história de procurar um guru para te falar da presença de Deus, né? Para te falar da fé. Então, ele fala que a sua meditação, o seu entendimento, não vem porque alguém mais sábio do que ele falou para ele, mas são meditações de um homem do mundo que anda com Deus. É um homem do mundo que anda com Deus. É assim, então, que se chega a novas dimensões da realidade, não somente com o cérebro, mas também com o coração. Os homens de hoje, mais do que nunca, precisam de uma bússola interior que os leve na direção, que os ajude a tomar decisões concretas na realidade difícil da vida. Então, por que nós precisamos de fé? Porque nós temos uma realidade à nossa frente. O homem sem fé analisa a realidade da vida como catastrófica. O homem de fé analisa a realidade como catastrófica, mas também prenhe da presença de Deus, repleta da presença de Deus. E aí ele vai no seu primeiro capítulo, depois nós vamos continuar, mas só para falar um pouco, ele fala do famoso psicólogo, né, da Segunda Guerra Mundial, o Erik Erikson. E ele ficou famoso por estudar o comportamento de adolescentes. Em 1959, ele perguntava qual seria a base mais importante na vida do ser humano.
Qual é a base da vida do ser humano? Ele dizia que a base mais fundamental do ser humano é a confiança. É confiar na vida. Nós não confiamos na vida. Nós vivemos como pessoas deprimidas, que não têm confiança na vida e desconfiam de tudo na vida. Então, confiar na vida é alguma coisa que está presente em toda a vida humana. Isso nasce conosco, né? Quando a criança nasce, ela abre os olhos e vê a luz desse mundo, ela começa a confiar. Naturalmente que a confiança na vida não está simplesmente aí. Ela precisa ser aprendida. Nós precisamos aprender a confiar. Erik Erikson, ele investigou isso empiricamente. A criança aprende a confiar literalmente aonde? No seio da mãe, no peito da mãe. Ela confia no peito da mãe, porque toda vez que ela sente fome, aparece o peito para dar de alimento. Então, adquirir uma confiança fundamental primeira é essencial para a saúde física. Então, é muito complicado tentar ajudar uma pessoa que, por exemplo, ela ficou privada desse alimento materno, desse contato da criança com o peito. É muito complicado ajudar uma criança que teve esse primeiro contato com a confiança foi quebrado. Então, se a criança sofre danos nesse período, porque de alguma forma o seio lhe foi negado, ou por abandono, ou por indiferença, ou por hospitalização, né? Então, a confiança fundamental, ela já não pode nascer. Ela pode aprender a ter outras confianças na vida com o tempo, mas essa ela já não aprendeu. E para Erikson, o primeiro estágio no desenvolvimento de uma criança, especialmente no primeiro ano, é conhecido como estágio da confiança básica. E pesquisas posteriores mostraram que a mãe, ou alguém que faça o papel de mãe, né, ela forma a base da confiança para todas as descobertas infantis do mundo. Eu só vou descobrir as coisas e confiar naquilo que eu descubro se eu tive esse primeiro contato com a mãe ou com alguma pessoa que esteve no lugar dessa mãe. Ninguém precisa duvidar isso quando vê uma criança engatinhando, né, e descobrindo o mundo. Embora ela ande de um lado para o outro, o que ela faz sempre? Ela sempre tem um contato visual com a mãe. Se ela está engatinhando, ela para de engatinhar se a mãe não está presente. Então, ela começa a aprender a engatinhar, começa a aprender a andar quando a mãe está ali, né? E ela tem a certeza, o que passa pela cabeça dela? Ah, se eu cair ou acontecer alguma coisa enquanto estou aprendendo isso, a minha mãe está ali para me ajudar, né? E a criança, então, demonstra muita ansiedade quando fica separada da sua mãe. Isso significa que, ao se afastar pouco a pouco da mãe, ela irá aprender a se abrir a outras pessoas e às coisas no mundo. Uma coisa muito interessante, quando nós entrevistamos alguém para ajudar essa pessoa, é perguntar se ela foi amamentada, se ela foi bem acolhida, né? Pessoas que têm desconfiança do mundo, pessoas que desconfiam de outras pessoas, pessoas que não gostam de confiar, não aprendem a confiar, é porque talvez tenha perdido essa oportunidade de conhecer essa confiança básica. E as novas pesquisas reforçam que esses primeiros anos constituem a base principal para construir um self forte. Quanto mais incerta uma criança for na sua ligação com a mãe, mais bloqueada ela está na relação com os outros e mais posição de segurança ela vai procurar. Ela nunca vai se arriscar, ela vai procurar sempre um lugar que lhe dê segurança. Agora, qual a nossa experiência? Apesar de tudo, a nossa confiança é sempre posta em choque. Lembrem que Erik Erikson disse: a coisa mais fundamental da vida é ter confiança. Como é nossa experiência com relação à confiança? Desde o começo, nós, seres humanos, aprendemos não só através da experiência, mas também através do sofrimento.
Eu tenho dúvida das pessoas que querem descobrir o meu problema hoje através de um trauma no passado. Claro que nós passamos por crises, por fracasso escolar, por fracasso na relação com os colegas, abatimento quando nós perdemos o emprego, quando nós não temos dinheiro, desapontamento no amor. Quer dizer, tudo isso torna a vida um peso intolerável. Portanto, cedo ou tarde, ao encontrar crises no meio do caminho, também temos que tomar decisões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. E sem uma confiança amadurecida, uma confiança na vida, dificilmente nós podemos sobreviver às crises. Então, esse é a parte do primeiro capítulo que Hans King vai falar sobre a importância de você aprender a confiar. Você tem que confiar na vida para que a vida faça sentido para você. Você tem que confiar nas pessoas que querem te ajudar. Ou mesmo nas pessoas que não querem te ajudar, nas pessoas que colocam um obstáculo na sua vida, você vai aprender com elas como confiar e no que confiar e de que maneira confiar na vida. Então, tudo nesta vida serve para o nosso amadurecimento, para a nossa fé. Então, espero ver você num outro encontro, onde nós vamos aprofundar esses assuntos. Até lá.